Bom dia, Camila. Bom dia. Bom dia, Lúcia, Carlos. Que bom ver vocês aqui. Bom dia, Célia. Bom dia, Cida. Feliz ano novo, Carlos. Roubou minha paz, minha palavra. Bom dia a todos. Dani. Tão bom ver vocês aqui, gente. Nós passamos uma noite de muita ansiedade, porque não é fácil fazer a primeira live de 2021. Um ano no qual colocamos todas as nossas esperanças. Um ano em que nós achamos que tudo vai mudar, que essa situação que estamos vivendo vai ser magicamente resolvida, que receberemos vacinas e que poderemos retomar as nossas atividades e que tudo será diferente, nada será como antes. Na verdade, sim, nada será como antes, tudo será diferente. Só que existe uma coisa que nós aprendemos o ano passado, assim, de uma maneira muito, muito profunda. É que Deus jamais cessa de nos surpreender. Quando Ele cessar de nos surpreender, é porque nós já estamos trabalhando ao lado dele e já sabemos os planos. Mas, por enquanto, aqui, onde estamos, sempre será uma surpresa. Então, 2021 nos promete surpresas. É a única coisa que nós podemos garantir, não é? E estar aqui hoje, neste primeiro evangelho, onde nós nos preparamos para retomar as nossas atividades, ainda que virtuais, é uma grande honra. Foi um desafio bastante grande, porque ontem era dia de comemoração em família e... meu irmão aí, que legal! Tantos amigos entrando. E você preparar um evangelho, preparar uma live num dia assim é um desafio. E eu vou contar um segredo para vocês, porque vocês todos são os meus grandes amigos, então eu vou contar um segredo para vocês. A equipe espiritual gosta de brincar comigo. Muitas vezes eu estudo muito, pego todos os temas relacionados àquele tema que me foi proposto, leio, procuro, mas não vem aquele ponto, aquilo que vai ser o mote da fala não chega. E aconteceu assim. Eu estou aqui e esperando que os amigos me orientem em alguns pontos, porque eu estudei muito, mas na verdade o fio da meada da fala não veio, provavelmente vai vir durante a live, que é o que acontecia muito no Caminho da Luz, já aconteceu em outras lives, mas é a primeira vez que eu estou contando isso para vocês. Bom, avisos. Os avisos essa semana, assim como foram os da Cris, são um pouco diferentes. O único aviso real que nós temos é que a partir de segunda-feira, dia 4, nós retomamos as nossas atividades virtuais diárias, então voltaremos a ter lives diárias, de segunda a sexta às 19h30, de terça-feira às 14 horas e aos sábados e domingos às 10 horas. Então, se preparem aí, porque a Lúcia está preparando para a gente um time aí de palestrantes e de temas que vão encher os nossos corações aí nos próximos dias. O segundo aviso é que os plantões no Caminho da Luz também retornam de segunda a sexta, das 9 às 17,
e aos sábados das 9 às 15, a livraria aberta só de segunda a sexta, o nosso plantão para recebimento de doações, para o Mercalar, tudo nos horários de plantão. Então, os nossos avisos se resumem a isso, tá? E como estamos já num grupo de amigos aqui muito queridos, a Lúcia está dizendo que a escala está saindo do forno agora. Então, palestrantes, preparem-se pelas surpresas e, e amigos queridos, fiéis aqui que assistem às nossas lives, também se preparem para nós começarmos o nosso ano aí com todo o amparo que o Evangelho sempre nos traz. Eu pretendo não chorar, mas em se tratando de mim é difícil. Então vamos lá. Mais uma vez renovando o bom dia a todos os que estão entrando aqui, que estão me dando bom dia, que estão desejando feliz ano novo. Eu também desejo a todos um feliz ano novo. E eu vou fazer uma brincadeira agora, que é nessa que eu pretendo não chorar, e espero que vocês chorem, porque vocês estão em casa, vocês podem fazer isso, mas eu pretendo não chorar. Eu tentei convidar algumas pessoas para estar comigo hoje aqui, mas não deu muito certo por conta da época. Mas só que depois eu pensei o seguinte: quando nós começamos a fazer as lives, a nossa intenção, claro, foi divulgar o Evangelho, foi continuar mantendo a ligação com o nosso caminho da luz, foi continuar alimentando os nossos corações com a mensagem do Cristo, que é o fundamento da nossa doutrina espírita. E depois de um tempo, nós começamos a ter essa inspiração, né? Porque nada que a gente faz vem assim do nada, sempre vem de uma inspiração dos nossos amigos espirituais, que deveríamos convidar companheiros da casa para estar conosco durante a live, fazendo a prece de abertura, fazendo a prece de encerramento, as vibrações, a sustentação. Isso porque sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina do coletivo. Ninguém faz nada sozinho, não é? E nós que temos essa tarefa de sermos divulgadores, às vezes aparecemos um pouco mais. E isso dá uma ideia muito errada, né? A ideia de que nós fazemos tudo, que sabemos tudo, que temos assim alguma coisa especial, quando não é nada disso. Quando na verdade, companheiros que às vezes entram silenciosamente no caminho da luz ou em qualquer casa espírita, fazem as suas tarefas na sala de passe, na sala de curas, em tarefas em que de forma alguma eles utilizam a fala, muitas vezes estão doando muito mais, estão trabalhando com um sentimento de amor puríssimo e operando maravilhas, como se fala tanto, né, nas leituras sagradas, com a força do seu pensamento e do seu amor. E não podemos esquecer também que nós somos uma comunidade e que sentimos saudades, né, uns dos outros. Muita saudade, porque convivemos anos e anos em salas de trabalho, na nossa tribuna, em salas de estudo, em salas de aula. Ou seja, nós somos uma comunidade e que temos sentimentos recíprocos uns pelos outros. Portanto, não seria justo que nós colocássemos aqui apenas aquele que vai fazer a live, aquele que vai fazer a palestra, e não dessemos oportunidade para aqueles outros companheiros, do qual todos também têm saudade, mas que não teriam essa oportunidade de estar aqui à frente. Por isso começamos a convidar companheiros, né? Alguns não quiseram, porque nós sabemos que muitas vezes nós estamos lá na sala de trabalho e falamos assim: quem quer fazer a prece? E todo mundo emudece. Quem quer receber o mentor? E todo mundo emudece.
Quem quer fazer as vibrações? E todo mundo emudece. Porque sabemos que nem todos querem dar voz, nem todos querem estar em evidência. Mas aqui nas lives isso funcionou de uma maneira muito bonita. E foi muito emocionante ver as pessoas aparecerem, fazerem as preces, fazerem as vibrações. Eu falei que não ia chorar, mas é difícil. E então isso foi muito gratificante para nós, porque cada vez que nós fazíamos um convite, sentíamos que a pessoa se sentia feliz pelo convite, por ter sido lembrada. Sentíamos que os companheiros que haviam aqui na live se regozijavam de alegria por estar revendo um amigo, um companheiro de trabalho. Mas não conseguimos contemplar todas as pessoas, com certeza. Outras pessoas se sentiram envergonhadas e não aceitaram, acharam que não tinha capacidade. Outras nós vimos que aceitaram o convite, mas tivemos as dificuldades da tecnologia, que é difícil para todos nós, gente, acreditem. Eu já tive meus desafios hoje para estar aqui. Ainda bem que eu levantei cedo e já vim cedo aqui para o escritório e já preparei todos os aparelhos, porque sempre a gente tem desafios. Então, diante desse quadro, eu acabei pensando o seguinte, que agora no nosso momento de prece, de abertura, eu vou tentar colocar uma música, espero que todos ouçam, e eu vou propor um desafio a vocês. Se meu mouse funcionar aqui, claro, né? Porque sempre tem um desafio. Vocês vão me dizer se vocês estão ouvindo a Ave Maria. Espero que vocês estejam ouvindo. Por favor, me dá um toquezinho aí, se estão conseguindo ouvir a música. Eu sempre tenho um pouco de dificuldade com isso. Ok? A minha voz também dá para ouvir? Então vamos lá. O desafio é: fechem os olhos. Vamos parar por comentários e vamos imaginar que aqui agora, para fazer a nossa prece, está um dos nossos companheiros, um daqueles que a gente tem muita saudade, mas que não teve oportunidade de vir na live fazer uma prece. Que a gente queria muito ver, rever, mas que por algum motivo ele não quis vir, não pôde vir ou não foi convidado, mas que nós gostaríamos de vê-lo. Então é a voz dele que nós vamos ouvir agora, fazendo a nossa prece de abertura. Então nós vamos cerrar os nossos olhos e mentalizar que estamos lá, no caminho da luz. Trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. E dizer a Ele que nós estamos aqui reunidos em sentimentos de amor ao Cristo, para nos ligarmos à plenitude de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com sua divina luz e nos congregam na mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que estejas conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva
que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiro de nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, agora e sempre, graças a Deus. Bem, eu espero que todos nós tenhamos conseguido nos conectar. Inclusive, vocês devem ter percebido que o meu gato se conectou, porque ele veio aqui participar da prece. E nós vamos seguir, então, com a nossa... Ai, Johnny! Não, tá vendo? Ele apertou onde não tinha que apertar aqui. Mas, vamos lá. É isso que é feito ao vivo. Vamos lá. Bom, nós escolhemos um tema hoje que a Lúcia às vezes é boazinha, às vezes ela deixa a gente escolher o tema, né? Às vezes ela dá o tema e às vezes ela deixa a gente escolher. E esse ela deixou, eu escolhi. E eu escolhi, ou melhor, ele me foi intuído pelos nossos amigos espirituais. Trata-se de um dos versículos da segunda carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 17 do capítulo 5, onde Paulo diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Marileide, o gato não podia faltar hoje, né? Ele é meu grande companheiro, ele tem que estar comigo. E como falar de uma frase tão bela, não é mesmo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E muitas vezes, nós espíritas, principalmente, que temos um sentido de nos cobrar, sermos juízes bastante inclementes da nossa consciência, vigiar, sim, nós aprendemos que precisamos vigiar e orar, e muitas vezes, ao contrário do que muito se brinca, né, que é para vigiar a própria vida e conduta e não a dos outros, mas nós às vezes somos muito duros nessa vigilância conosco mesmo e nos cobramos de uma forma bem sádica, bem cruel, e achamos então que somos muito aquém do que se espera de nós. Haja vista que o Evangelho muitas vezes dá umas broncas em nós, né? Muitas vezes nós ouvimos alguns evangelhos que nos deixam muito lá para baixo, porque a gente consegue olhar apenas o que falta. Aquela historinha lá do meio cheio, do copo meio cheio, meio vazio, embora ela seja um clichê e todo mundo repita, mas ela cabe um pouco nesse nosso bate-papo de hoje. Porque quando nós ouvimos alguma lição do Evangelho, lemos algumas partes do Evangelho segundo o Espiritismo, ou algumas mensagens que caem para nós nas nossas reflexões, nós olhamos só o copo meio vazio. Olhamos só aquilo que nos falta. Olhamos aquele perdão que ainda não conseguimos dar. Olhamos aquelas faltas de paciência que nós ainda não conseguimos relevar. Olhamos aqueles vícios que nós ainda não conseguimos debelar em nós. Aqueles costumes que quando a gente vê já foi. Olhamos sempre o negativo e o nosso olhar às vezes é assim mesmo, olhamos o negativo. Esquecemos de olhar que realmente em Cristo novas criaturas somos, porque já conseguimos encontrar e observar em nós esses defeitos. Já conseguimos perceber que poderíamos tentar o perdão.
Já conseguimos perceber que poderíamos ter tido mais paciência. Já conseguimos perceber que alguns vícios não condizem mais com aquilo que a gente aprendeu. Mas estamos num caminho e esses caminhos eles são árduos, eles são longos e eles são cheios de obstáculos e de pedras. Recentemente eu li um livro do Rossandro Klingen, belíssimo, O Tempo do Autoencontro, onde ele fala do deserto interior. E nesse livro ele fala que quando nós decidimos começar a mudar, nos encontramos com Cristo, nos tornamos nova criatura, não no sentido de criaturas acabadas, mas de criaturas que, em conhecendo uma verdade diferente, desejamos, né? Estamos desejosos de mudar aquele nosso caminho, nós nos vemos à frente de um deserto. E o que é o deserto, gente? Nós conhecemos alguns tipos de deserto, né? Os desertos da Ásia, os desertos do Oriente Médio, que são feitos de intermináveis dunas de areia, das quais não se vê o fim. Sobem e descem. Às vezes vêm ventos que as fazem mudar os seus formatos, de forma que alguém que se aventure a andar por aquele deserto, ele vai se sentir perdido muitas vezes, porque o sol é inclemente, não existe nenhuma sombra, nenhuma árvore, os oásis são raros, e se nós não tivermos uma bússola e um conhecimento anterior do terreno, nós não vamos encontrar os oásis. E a areia ela é inóspita, é quente, é povoada de pequenos animais peçonhentos e perigosos e não nos oferece nenhum conforto. E não existe uma rota traçada. Então, facear o deserto, esses tipos de deserto, é muito dolorido, é muito difícil. E o Rossandro ele vai dizendo, né, que nós nos encontramos num deserto interior, e é isso, gente, a gente vai observando as coisas que nós vemos em nós, que nós conseguimos enxergar em nós, nesse copinho meio vazio que estamos vendo, e pensamos que são como as dunas do deserto, porque nós mal conseguimos subir em uma e vem o vento e ela se modifica e nós encontramos outras. Trazendo para o caminho da nossa reforma íntima, não é isso que acontece? Nós achamos que conseguimos encontrar um defeito, lutamos muito para poder debelar esse defeito, e quando nós chegamos ali no topo da duna, achando que, nossa, consegui, venci, a gente vê um mar de dunas se formando, e aquela própria duna, o vento vai levando e vai fazendo com que ela se modifique, e nós percebemos que aquele defeito tinha outros defeitinhos por trás. Nós percebemos que para acabar com um defeito nós precisamos modificar um tanto enorme de coisas, e sempre é um desafio. Ou a gente pode pensar nos desertos da Turquia, que Paulo descreve tanto nas suas cartas e no próprio livro Paulo Estevão, que não é um deserto de areia, é um deserto de pedras. É um deserto onde você caminha sobre pedras. E o que as pedras fazem com os nossos pés? Não é à toa que nós procuramos sempre calçadas lisas, né? Calçadas com menos obstáculos. Quando estamos dirigindo, procuramos estradas em que o asfalto esteja novo, bem recapeado, né? Porque nós gostamos de andar no liso, sem obstáculos. E, no entanto, um deserto de pedras, ele nos oferece sempre o desafio de pisar em pedras. As pedras machucam, fazem com que a gente... Ai, meu Deus! Johnny, fazem com que ele está revolto. Fazem com que a gente machuque os nossos pés, não é? E o que são essas pedras no nosso caminho?
Quantos obstáculos existem no nosso caminho? Quantas pedras que nós encontramos quando estamos tentando fazer essa reforma íntima? Vamos pensar que as pedras sejam de fora. Lá no deserto das dunas, nós estávamos vendo aquelas dunas, aquela areia que se modificava, aqueles defeitos, como coisas internas, como um caminho pelo deserto interno. Vamos pensar que as pedras que encontramos no deserto de pedras são coisas externas. São pessoas com quem nós nos relacionamos. E existem dois tipos de relacionamento na minha vida, nas nossas vidas, né? Os relacionamentos impostos e os relacionamentos escolhidos. Mas não tenha dúvidas que nenhum é fácil. Mesmo os relacionamentos que nós escolhemos, muitas vezes são bem desafiadores. Então são pedras de quando nós convivemos muito intimamente com alguma pessoa e ela tem alguns costumes. Olha, o Johnny quer participar de qualquer jeito. Fica aqui, filho, vamos ver se a gente consegue ir em frente com essa live. São alguns desafios porque a pessoa não age como nós. E as pedras, elas são representadas por aquelas atitudes que vão de encontro às nossas escolhas. As pedras, elas são representadas por aquelas falas que muitas vezes nos ferem. Muitas vezes, num momento de dificuldade, num momento de discussão, nós encontramos a pessoa que está próxima de nós, em quem nós confiamos e em quem nós depositamos, escolhemos estar junto, ela nos dá uma pedrada, né? Muitas vezes alguma fala dela nos traz um desafio tão grande, nos traz realmente uma pedrada que nos fere e nos magoa. Mas tem aqueles relacionamentos que a gente não escolheu, não é? Aqueles relacionamentos que são impostos a nós, que são os relacionamentos de trabalho, que são os relacionamentos com pessoas que nós encontramos na rua. E muitas vezes também são pedrinhas no nosso sapato. Talvez no nosso trabalho nós tenhamos algumas pedras, algumas pessoas com quem nós tenhamos uma dificuldade que é como se não encaixasse, é como se não houvesse uma forma de fazer com que que desse um jogo, que desse uma liga na nossa caminhada. Ou alguma pessoa que encontramos no caminho por aí e que à primeira vista já temos algumas dificuldades. Ah, mas é verdade, existem pedras preciosas? Não, no deserto, não é? As pedras preciosas estão lá no fundo da terra. É preciso cavar muito para encontrar o brilho de uma pedra preciosa. Então, como nós estamos falando de deserto e dos desafios que o deserto nos impõe, vamos continuar falando de deserto. E existem outros desertos, existem desertos formados de sal, não é? Aquele sal rosa do Himalaia que a gente compra aí, que é mais saudável, né? Existe uma planície enorme, um deserto enorme, que é feito de sal, porque aquele espaço lá, há milhões de anos atrás, era um oceano, e secando se tornou uma planície de sal. E imagine você buscar dentro de si e encontrar pedras de sal. Quanta dificuldade, porque se Jesus disse que nós somos o sal da terra e que nós temos que dar o equilíbrio, né? Porque o sal ele dá sabor, ele conserva, mas o excesso de sal, um deserto todo formado de sal, ele vai nos trazer até queimaduras, até machucados. Então esse deserto interior que nós encontramos quando buscamos fazer a nossa reforma íntima, ele é sempre um desafio. Seja de pedras,
seja de areia, seja de sal, seja qualquer tipo de deserto que nós faceamos na nossa busca pelo autoconhecimento, pelo autoencontro, como diz o livro do Rossandro, ou pela nossa reforma íntima, sempre é um desafio. E a gente vai na frase de Paulo, né? E assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque lendo isso, à primeira vista, se você pega fora do contexto, sem conhecer muito a história das cartas e tudo mais, você acha assim, nossa, é milagroso o contato com o Evangelho, conhecer o Sermão do Monte, ter um encontro com as falas de Jesus e eu já me modifiquei. Eu já sou uma nova criatura. E Paulo diz isso, né? Nova criatura é. Mas ele não diz que essa nova criatura é instantânea. Ele não diz que eu vou... Ele não diz que isso vai acontecer isso amanhã, e ele não diz que eu não vou ter que facear o deserto, os desertos, os desafios, as dificuldades para me tornar uma nova criatura. Na verdade, nós nos tornamos sim nova criatura, porque mudamos hábitos. E quando Paulo fala isso, ele é um exemplo vivo de quem se tornou uma nova criatura. Ele é um exemplo vivo de quem se encontrou com Jesus, e ele se encontrou mesmo na estrada de Damasco, e fez uma guinada de 100% na sua vida. Então ele podia dizer que em Cristo nova criatura é. Como ele diz em seguida, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É verdade. Por mais que a gente ache que o nosso copinho ainda está meio vazio, por mais que a gente ache que nós estamos tendo dificuldade, que a nossa reforma íntima está indo muito devagar, que nós paramos quando encontramos pedras, que quando subimos uma duna e vemos que ela se modificou, nós achamos que nossa, não vou conseguir, são muitas dunas, não tem nenhum oásis e tudo mais. É verdade, as coisas velhas passaram. Por quê? Porque nós estamos olhando para elas de uma forma diferente. Quando nós ouvimos o Evangelho, e cada vez que uma palavra do Evangelho encontra aquele ponto de junção no nosso coração, porque o Evangelho ele não vai para a mente, ele vai para o coração. Porque o Evangelho que vai para a mente, ele não faz nada. O Evangelho ele precisa ir para o coração. E muitas vezes nós ouvimos e só vai para a mente, só para o pensamento. Mas quando ele vai para o coração, e às vezes você ouve uma palestra inteira e dessa palestra toda apenas uma frase, uma palavra toca o coração, mas ela é a mais importante de todas. Não importa todo o conteúdo que você ouviu, se ele não fez o caminho para o coração. Mas quando você ouve e do ouvido vai direto ao coração, você se toca. E aí quando você se toca, realmente as coisas velhas passaram. Você vai ser magicamente uma pessoa perfeita? Não. Você vai ser aquela pessoa que vai facear o deserto e sair de todas as dunas e pisar em todas as pedras e aprender a perdoar, desculpar? Não. Mas aquela palavra que foi do ouvido ao coração te mudou. Te fez nova criatura. Aquela palavra que do teu coração floresce, muda coisas em você. Às vezes coisas que você não percebe, coisas pequenas, mas muda, vai até você. Essa segunda carta aos Coríntios, eu sempre gosto de colocar um pouquinho da história, porque ajuda a gente a entender o contexto. Segundo os historiadores, existiriam 4 cartas
à igreja de Corinto. Embora nós só tenhamos acesso a duas, porque a carta que nós conhecemos como sendo a primeira carta aos Coríntios é aquela que tem o capítulo 13, que é talvez o texto mais conhecido de todo o Novo Testamento e aquele que as pessoas conhecem mesmo sem saber a origem, muitas vezes confundindo, achando que é apenas uma música e tudo mais, que é ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que fala sobre amor. Pois é, essa nós conhecemos como sendo a primeira carta aos Coríntios. Porém, nesta carta, em um dos capítulos, ele cita que já havia escrevido uma outra carta. Então, existe uma primeira carta que foi perdida. E a segunda carta, que nós conhecemos como segunda carta aos Coríntios, seria a quarta, porque na segunda carta aos Coríntios, em algum ponto, ele cita que escreveu algo além do que já foi escrito na primeira carta. Portanto, isso é só uma curiosidade histórica que faz com que a gente se apaixone um pouco mais, porque essa é a nossa vontade, que quem nos ouve apaixone-se um pouco pelo que Paulo escreve. Por que eu estou falando isso? Porque o livro Paulo e Estevão, olha eu de novo falando dele, né? Conta como Paulo começou a escrever as cartas, não é? E ele estava na igreja de Corinto. Ele, quando fundou a igreja de Corinto, ele tem um amor muito especial por essa igreja, porque Corinto era a cidade onde viveu Abigail, a sua noiva, aquela que havia desencarnado e em quem ele tinha depositado todos os seus sonhos de construir uma família, e era o seu verdadeiro amor. A Selminha tá falando que o Johnny é abraçado no meu colo, né? Fazer o quê? Ele é meu amorzinho, ele tem que estar aqui comigo, ele escolheu ficar aqui, e gato tem personalidade, vocês sabem, né? Eu fecho a porta, mas não tem jeito, ele vem. Enfim, então Paulo, ele já havia feito 2 viagens missionárias, ele estava na terceira viagem missionária, ele já tinha andado muito, percorrido muitos caminhos, fundado muitas igrejas, e, como diz o Pequeno Príncipe, és eternamente responsável por aquilo que cativas. Por ter fundado as igrejas e ter passado um tempo em cada uma e ter explanado sobre o Evangelho e feito maravilhas, como diz lá no Atos dos Apóstolos, né? Deus fazia maravilhas pelas mãos de Paulo. Ele se tornara responsável. Por isso, lá em Corinto, enquanto ele estava lá fazendo seu trabalho na igreja de Corinto, ele recebia emissários das outras igrejas e trazendo problemas, claro, sempre, trazendo dificuldades, contando casos, contando histórias, falando que havia pessoas infiltradas nas igrejas, que estavam voltando aos velhos rituais, que, enfim, cada igreja trazia a sua demanda. Quando nós lemos lá as cartas, nós vamos perceber que Paulo está orientando a respeito dessas demandas que eram trazidas. Não temos acesso ao que que eles estavam pedindo para ele, mas, pelo que ele responde, podemos imaginar que quais seriam essas demandas. Então, Paulo está lá, recebendo esses emissários. E ele se sente fraco, porque já havia feito 3 viagens, já estava envelhecido, já não tinha mais a mesma disposição física, embora a sua força moral fosse imensa. Ele não tinha mais a mesma disposição física e ele se sentia muito incomodado por não poder responder, por não poder ir pessoalmente a esses locais, levar as respostas que lhe eram pedidas. E ele, então, uma noite, quando a igreja estava vazia, ele vai, senta-se e faz uma prece.
pedindo a Jesus que o orientasse, que lhe desse um meio de atender a todas as dificuldades. E então o próprio Jesus vem a ele e lhe diz: poderás atender a todos pelos poderes do Espírito. E ele não entende no primeiro momento o que seriam os poderes do Espírito. E aí Jesus diz a ele: poderás escrever aos irmãos. E Jesus diz uma coisa fantástica, que as cartas viriam de orientações dele, do próprio Jesus. Nós não podemos desperdiçar isso, nós não podemos desprezar isso. É por isso que eu falo tanto de Paulo e das cartas, porque em cada uma delas existem orientações de Jesus para nós. O livro Paulo e Estevão nos diz depois que as cartas começaram é um movimento célere de cartas, e que essas cartas eram disputadas nos rincões mais humildes, eram lidas para toda a comunidade. Ah, mas é uma linguagem difícil. É uma linguagem difícil, porque a tradução que nós temos hoje ela é de 1500, gente. Né? Do João Ferreira de Almeida, que foi o primeiro português que fez uma tradução para a língua portuguesa. Existem outras? Existem, mas existem outras traduções que não que têm influências. Em breve poderemos contar com a tradução do Haroldo, mas enquanto ela não chega, o que nós podemos desfrutar é das traduções que existem aí, né? Então, as cartas de Paulo, elas são esses caminhos para nós. E quando você lê aqui que alguém está em Cristo, nova criatura é, e que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, e falamos isso no dia 2 de janeiro, depois que tivemos um ano que nos surpreendeu como jamais esperávamos, um ano em que nós pudemos observar o nosso copo e ver se ele estava mais vazio, mais cheio, e ver que em casa, fora do convívio dos nossos amigos, fora do convívio do nosso trabalho espiritual, do nosso trabalho de doação, tivemos que reinventar o nosso equilíbrio mediúnico, tivemos que reinventar a nossa forma de estudar, de nos sentirmos partícipes do Evangelho de Cristo, que é o que nós sentíamos quando nos sentávamos no salão ou quando estávamos nos grupos de estudo. E tudo isso foi aos poucos, não é? Passo a passo, como a reforma íntima. Primeiro uma primeira live, depois uma segunda live, 1, 2 por semana. Depois precisamos, como nos disse a Cristiane, de um pedala Robinho, né? Da espiritualidade, do Luizinho, da Dona Marlene, com as mensagens maravilhosas com as quais eles jamais nos deixaram órfãos durante essa quarentena gigante, nos dizendo que nós devíamos fazer as lives diariamente, e assim foi feito. E nós começamos a encontrar nas lives o nosso ponto de apoio, a nossa comunhão com os amigos e, por que não dizer, com o próprio Cristo. Depois que nós começamos a ver os nossos companheiros fazerem as preces, fazerem as vibrações, depois que nós começamos a estudar, porque abrimos as salas de aula dos cursos de médiuns, abrimos o estudo do livro Consolador para os grupos de trabalho, abrimos o estudo do acolhimento fraterno, enfim, nós nos reinventamos. Não somos novas criaturas? Somos. Porque facear esse deserto, essa dificuldade que 2020 nos impôs com essa doença, esse mal, que nos fez viver o luto. Agora ele decidiu que ele vai embora. Nos fez viver o luto de uma forma diferente. Perdemos amigos, perdemos companheiros, perdemos pessoas muito queridas,
e não pudemos nos despedir, não pudemos fazer preces ali para um companheiro que estava fazendo a sua despedida. Vivemos a angústia de saber que amigos nossos estiveram internados, estiveram vencendo esse mal. Tivemos a alegria de ver que alguns se recuperaram, como o nosso companheiro Bruno, que sofreu, passou por vários dias entubado, doente, e depois voltou a fazer o curso de psicografia conosco e hoje está fazendo o curso conosco. Enfim, gente, são tantos exemplos da primeira, o que eu disse lá no começo, quando Deus perder a capacidade de nos surpreender, é porque nós já estamos lá, trabalhando ao lado dele, já sabemos quais são os planos. Porque se há alguma coisa que foi muito, muito evidente neste ano, foi a surpresa. Foi a capacidade que Deus tem de nos surpreender. E de nos demonstrar que em Cristo somos novas criaturas. Porque, embora precisássemos de um pedala-robinho para poder tomar as atitudes, porque sentimos medo, ficamos preocupados, achamos que não íamos conseguir lidar com a tecnologia, achamos que as pessoas não iam aderir, nós vencemos, nós conseguimos, e as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. 2021 será diferente? Certamente, mas não se enganem, surpresas virão. Surpresas estarão sempre no nosso caminho, porque essa é a especialidade do nosso Pai Maior, nos surpreender. Surpreender com aquilo que a gente não espera, e é isso que é uma surpresa. É aquilo que nós não esperamos. Então, meus amigos, eu espero que nós, que hoje aqui estamos, ouvindo esse evangelho, vocês viram que o meu gato quis participar, agora ele está tranquilo lá do outro lado da mesa, deitadinho, para nos mostrar que sempre haverão surpresas, que nós não temos controle sobre nada, eu não controlo meu gato, gente, imagina se eu vou controlar as coisas da vida. Então, quando nós vemos lá na fala de Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre obediência e resignação, sobre... a Solange Casanova está dizendo aqui, Deus é bom o tempo todo, né? Desculpa se não é a Solange, mas Casanova e Torres, que eu me lembro, é a Solange. Então, gente, lá, obediência e resignação, que fala pra gente que a obediência é consentimento da razão. Qual é o consentimento da razão? Gente, nós não podemos abrir o caminho da luz, porque o vírus está aí. Isso é o consentimento da razão. E o consentimento do coração? Eu tenho... A minha ligação com o caminho da luz não muda porque as portas fecharam. Aliás, estamos trabalhando e muito, não é? Estamos fazendo a nossa próxima prece antes de dormir, é a Solange mesmo. Estamos fazendo a nossa prece antes de dormir, estamos indo lá trabalhar. Então nós continuamos sendo trabalhadores espíritas. E se eu estou falando aqui para alguém que não é do caminho da luz, com certeza essa pessoa também, ao fazer a sua prece antes de dormir, está indo trabalhar no grupo a que se filia, seja um grupo espírita, seja um grupo umbandista, seja um grupo seixonoye, seja um grupo católico, porque nós somos trabalhadores de Jesus. Nós somos trabalhadores de Jesus. Então não importa sob que nome a gente se una. O que importa é que nós colaboremos com o melhor que nós temos. Não o deserto. O deserto é o nosso caminho de desafios. O deserto é aquilo que Deus coloca à nossa frente para que a gente vença, para que a gente se supere. Mas somos novas criaturas, porque alguma palavrinha entrou no nosso coração.
e quando ela toca o nosso coração, ainda que seja uma palavra ou uma frase, somos novas criaturas. Então, muito obrigada por assistirem essa live, muito obrigada por acompanharem todo esse nosso desafio, por fazer parte de todo esse desafio, e segunda-feira estaremos juntos novamente nas lives diárias. E agora, vamos lá, fechar os nossos olhinhos e fazer a nossa prece. Convido mais uma vez, pretendo não chorar, convido mais uma vez a que vocês fechem os olhos e se sintam sentadinhos lá, seja no caminho da luz, seja na casa que você frequenta, seja na sua igreja, no seu salão, onde você se sentir na presença de Deus, na presença de Jesus, e imagine a voz de um companheiro de quem você sente saudade, que faz parte do seu grupo, fazendo essa prece para você. Então vamos lá, vamos pôr a musiquinha outra vez. Por Ave Maria, porque a Ave Maria é aquele carinho que vem ao nosso coração. Então vamos lá. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam nos nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e ao nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa, que nesses locais reine a paz, a boa vontade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos nos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apresentem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Para o nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho,
pelos nossos governantes e pelo nosso povo. Que a luz do Cristo faça morada no coração de todos nós, os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas inúmeras pessoas que estão adoecidas com a Covid-19. Vamos vibrar pelos nossos companheiros que perderam seus entes queridos, por aqueles que tiveram que dar o adeus por conta desse mal. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus, pois sabemos que aqueles que partiram já estão em seus braços. E vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz do Jesus, que nos envolve nesse momento, permaneça conosco. Graças a Deus. Como nós temos um tempinho... Ai, Jesus. Se o seu ciático está travado... Como nós temos um tempinho, eu vou colocar para vocês uma música. Não sei se todos conhecem, é do Tim e da Vanessa. Chama-se Aos Pés do Monte. Eles são dois irmãos que fazem músicas baseadas nos textos do Evangelho, belíssimas. E essa em especial toca muito fundo, então eu queria terminar essa primeira live do ano com essa música, Aos Pés do Monte.